O relatório final da investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado, que foi tornado público ontem pelo presidente do Brasil, não, pelo ministro Alexandre de Moraes, diz que Jair Bolsonaro liderou a trama no final de 2022. E a ruptura democrática só não foi concretizada por, aspas, circunstâncias alheias à sua vontade. Isso é importante notar, porque quando ele fala, ele destaca as circunstâncias alheias à sua vontade, ele quer fazer caracterizar que foi de fato uma tentativa e que ele só não concretizou porque alguém do bem, do amor, o impediu. Alguém do amor o impediu. Ele quer tentar fazer colar esse crime que não existe de qualquer maneira. Segundo a Polícia Federal, aspas, os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa. Bom, se fosse organização, tinha conseguido, né? É pela desorganização criminosa, para a Loucademia do Golpe, que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito. Fecho aspas. O relatório foi enviado para análise da PGR, responsável por avaliar as provas e decidir se denuncia ou não os investigados. O relatório de 884 páginas cita Jair Bolsonaro pelo menos 643 vezes. Ao todo, o sobrenome aparece 658 vezes no material, sendo que 15 dessas menções fazem referência a parentes como o deputado Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Sempre menções indiretas, sem atribuir nenhuma conduta criminosa a eles. O inquérito ainda cita Moraes 206 vezes e o presidente Lula em 72 momentos. A Polícia Federal ainda concluiu que o plano para assassinar Moraes, em 15 de dezembro de 2022, foi interrompido com os militares já apostos, porque Jair Bolsonaro não teve apoio do alto comando do Exército para executar o golpe. O relatório indica que 6 militares participariam da ação. Além disso, a investigação que tramita no STF teve como um dos principais eixos condutores os depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. Na avaliação da Gestapo, da PF, eles colocaram Bolsonaro no centro da trama. O ex-presidente teria apresentado um documento que previa as hipóteses de instaurar estado de defesa ou de sítio, o que está previsto na Constituição, além de dar início a uma operação de garantia da lei e de ordem. Professor, onde está o golpe? Não tem golpe. Não tem golpe, não vejo aí preparação. O golpe é o relatório. Esse relatório da PF é um golpe. Eu vou até começar com o número de páginas do relatório da PF. Pela quantidade de pessoas que estão sendo inquiridas, ou estão sendo indicadas, ou estão sendo apontadas, pela quantidade de tempo, ou seja, pelo tempo que transcorre, pelos fatos que são relatados, 884 páginas, significa que praticamente foi utilizado assim, 1,5 página para cada problema, tipo, a Geisiane esteve em tal dia, em tal lugar, passou lá e veio, deu adeus e acabou e o sol estava brilhando. É o que me parece, porque 884 páginas para envolver, citar, explicar algo que é uma peça construída para tentar indicar dentro de uma narrativa que um presidente da República comandou. Tudo aquilo que foi falado até agora, o que se diz é o seguinte: se houve uma tentativa de golpe, quem impediu essa tentativa foi o presidente. Mas é justamente isso, porque quanto menos prova, mais narrativa precisa Exato. encher linguiça. Então, mas mesmo assim é pouco. 884 páginas não é nada se eles que realmente têm elementos comprobatórios para dizer. Esses elementos são esses, é assim que se construíram e estão bem respaldados. Aqui estão as demonstrações. Não me parece. Agora, aí você pega uma quantidade de páginas para dizer que houve um golpe de Estado que foi arquitetado melhor, uma tentativa de golpe que teve como principal personagem ou articulador central o presidente da República. Em princípio, como juridicamente você já demonstrou,
Isso não é crime, não é configurado como tal. Primeiro ponto. Segundo, se houve da maneira como eles estão falando, o que mais fica diante de nós é um conjunto de traições que foi envolvido em relação às Forças Armadas. E eu fico olhando, eu fico estarrecido quando eu vejo o momento em que será necessário fazer uma acariação entre alguns generais. É óbvio que generais ali estarão mentindo. Porque se acariar, algum vai dizer, eu falei para ele, o presidente vai dizer, não, eu não falei para ele. A questão é o seguinte, é a famosa confissão alheia. Eu confesso que ele cometeu o crime. Isso é um absurdo. Pois é, quando você para ver, Pavinato, o que está sendo tingido de uma forma muito direta são as Forças Armadas, porque a primeira coisa, vou falar pelo Exército, anexo 1 do artigo 1 do Regulamento Disciplinar do Exército, não faltar a verdade. Esse é um dos principais crimes que pode ser cometido por um militar. Por quê? Porque o militar, em sua execução, na sua operação, na sua atividade, ele tem que ter a credibilidade dos seus companheiros de farda, porque eles estão lutando juntos. Qual é a melhor imagem de dois soldados em combate? Um de costas para o outro, atirando para lá. E atirando para cobrir 360 graus. Por qual razão que isso é possível? Porque todos confiam no outro. Essa é a razão pela qual não se pode mentir. Se generais mentiram, isso eles colocaram a honra do Exército no lixo. E aí isso terá que ser visto no final. E da minha perspectiva, o pior de tudo, pior do que tudo que está acontecendo, é se generais exerceram um ato de deslealdade ao ponto de abandonar a própria força por interesses próprios. Isso, para mim, é o que há de pior. Agora, só um complemento, Caio. Segundo informações do jornal o Globo, o Bolsonaro ele tem se queixado para aliados sobre um ponto específico do relatório final da investigação, que é justamente esses depoimentos, trata-se justamente desses depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas. Bolsonaro insiste em dizer que nunca participou de negociações para o possível golpe de Estado, mas vê o discurso de perseguição política se diluir. Até por isso, o ex-presidente avalia que sua imagem com os militares pode sair prejudicada. Bom, eu quero colocar aqui, para passar a palavra para você, que mesmo que tivesse essa tentativa, mesmo que tivesse prova de que o Bolsonaro participou, vamos supor que houve de fato a tentativa de golpe de Estado, a gente tem prova robusta disso, o Alexandre de Moraes ele é impedido, ele não pode, isso é tudo nulo, não vale nada, não vale nada.